Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Lucas, sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, e aluno do doutorado em administração na FEA-USP. O moderador dessa sessão é o professor Bruno, ele ainda não está conosco, mas vamos dar início à nossa sessão. Quando ele chegar, eu passo a moderação para ele. A dinâmica dessa sessão é a apresentação dos artigos em vídeo que vocês já enviaram, 8 minutos da apresentação do vídeo, seguida dos debates também de cada um dos trabalhos, logo na sequência, também durante 8 minutos. Então, sejam bem-vindos. Vou dar início à apresentação do primeiro artigo, que é Desde a mensuração até a mesoinstituição, um estudo sobre certificação de produtos artesanais de origem animal, do Daniel Braz e colaboradores. Daniel Braz, que é da Universidade Estadual de Maringá. Daniel, você está aqui? Tudo bem. Estou, Daniel, estou. vou Estou sim. compartilhar o seu vídeo. Obrigado. Bem-vindo. Só um Entendi. instante. Beleza. Eu vou liberar o vídeo, soltar o vídeo. Se vocês não escutarem, por favor, me avisem. Se não estiver saindo o áudio. Olá, esse é uma apresentação sobre um projeto que trata desde a mencionação até a mesma instituição, estudando sobre certificação de produtos artesanais de origem animal na região da AMUSEP, parte da região metropolitana de Maringá e do norte no Paraná, noroeste do Paraná. Estão na região ali de Maringá, do noroeste do Paraná. E ainda não organizaram o seu aparato mesmo institucional intermediador de política pública, principalmente para pequeno produtor, principalmente para produtos de origem animal, ou seja, não tem muitos produtores de produtos de origem animal na informalidade, como em muitos estados. No entanto, nós temos políticas públicas para isso, para melhorar esse problema da informalidade do produtor artesanal de produtos de origem animal. Existe a política do Senuarte, por exemplo. Em complementariedade, a mesma instituição, a Ué, o economia do vídeo não está aparecendo. A partir disso, tínhamos ali uma grande possibilidade de fazer uma análise mais completa e mostrar soluções ainda não vistas para integrar essas políticas. Então, a gente decidiu o enfoque do nosso estudo seria de tratar dessas possibilidades teóricas e da ampliação e compreensão sobre o nosso caso estudado, as possibilidades de compreensão dele. Então, o objetivo do estudo é compreender a possibilidade de complementariedade entre mesmas instituições e economia de custo de mensuração através do caso estudado sobre a avaliação de implementação especificamente do Senuarte para comercialização de produtos artesanais da agroindústria familiar na região da Misep. Fundamentação teórica, nós temos aí que o autor Minar vai iniciar os estudos sobre mesmas instituições, que são elementos que vão intermediar o ambiente institucional ao traduzir, reforçar e monitorar as políticas públicas até os arranjos institucionais. A economia dos custos de transação vão ter como objetivo minimizar a simetria de informação, maximizar o valor dos produtos, minimizar incertezas através de linhas de informação, de complexidade informacional. Então, dessa forma, a gente tenta complementar os dois através desse link da complexidade informacional que os dois têm em comum. Um que é minimizar problemas na parte de complexidade informacional e o outro que é traduzir essa informação para que o arranjo institucional consiga funcionar melhor. Pensando em política pública, esse é o nosso grande objetivo, como que as políticas públicas passam por meias instituições, aqui no nível intermediário, e chegam aos direitos de propriedade, aos mecanismos de enforcement, ou seja, aos arranjos institucionais. Isso é uma figura adaptada do Wilson com a teoria do Menard. Dentro da nossa metodologia, a proposta foi fazer uma análise de conteúdo temático usando categorias, só que mais abrangentes, a fim de que a gente conseguisse preencher tanto a definição teórica como operacional dela ao longo do estudo, tivesse essa maleabilidade diferente só da análise de conteúdo pura, né?
E aí a coleta de dados seria através de dados secundários e primários. Fizemos bastante entrevista nesse estudo. Aqui nesse slide, nós temos a figura do artigo em que se trata do pressuposto principal que a gente já falou e de como as funções vão conversar. O pressuposto principal é que a complexidade informacional vai ser o principal conector da nossa teoria aqui. A partir disso, essa complexidade informacional que vem do ambiente mesmo institucional, de regras, de critérios, que é preciso que se traduza essas questões, inclusive os incentivos e as punições, vão influenciar tanto a mensuração e sua variabilidade e dificuldade, quanto na forma de tratar do direito de propriedade, mecanismos de enforcement e identificação de dimensões. E com isso, as funções mais institucionais de enforcement e monitoramento configuram as categorias de dimensão, de mensuração e mecanismos de enforcement da área de economia de mensuração. Bom, então, como resultado do nosso trabalho, percebemos que houve a ausência da função mesmo institucional de tradução, e isso se deu como principal fator da impossibilidade de aplicação dessa política do celular na região da UNESP, porque muitos não conheciam, não tinham acesso a essa política pública da celular. Existe uma alta, o que temos aqui de reflexo dessa falta de tradução do ambiente, dessa função de tradução do ambiente mesmo institucional. Na mensuração, na economia dos custos de mensuração, é através da complexidade informacional. A falta de tradução deixar a complexidade informacional mais alta, dificulta a mensuração dos atributos, faz com que a complexidade informacional identificada no ambiente institucional leve a custos mais altos de obtenção de informação por parte dos produtores sobre essa política, porque não tem aparato mesmo institucional da região, da associação de municípios, ou de algum elemento integrador que ensine os produtores a utilizarem esses critérios do celular para aderir ao celular ou ao SUSAP, tem essa dificuldade. Então, ele acaba achando mais viável ir para a informalidade, com ausência de certificação, ausência de regulação sanitária, trazendo problemas para a saúde pública, mas ele encontra uma alternativa que culturalmente é aceita no comércio da região do noroeste do Paraná. Isso faz com que torne muito mais inseguro o ambiente de produtos de alimentos de origem animal artesanal. Com isso, nós temos um resultado aqui, né, a explicação mais elaborada do resultado, das funções mesmo institucionais, categorias da NCM, como que elas se conversam, mas o resultado de fato já é esclarecido anteriormente. Então, existe um foco na função mesmo institucional de regulação e monitoramento, não de tradução. Tem ausência do foco de tradução. Ele tem mais exigência e pouca explicação. Com isso, ele não consegue atender a exigência. A propriedade, direito de propriedade fica difícil de atingir, porque é alto custo para ele garantir o direito de propriedade dele quando não cedo. A mensuração tem uma variabilidade muito alta, tem dificuldade de atender os requisitos, e por isso, né, não tem mecanismo de enforcement nesse mercado. Com isso, a gente conclui e identifica que as categorias da ECM podem trabalhar em complementariedade. É possível fazer uma análise de política pública, sim, e é possível pensar em novas soluções a partir disso. E com isso, a gente dá continuidade ao estudo e à proposta de MENAR sobre mesmas instituições. Essas são as principais referências. E com isso, a gente encerra a apresentação. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns, Daniel. Excelente trabalho. Obrigado. Daniel, você quer comentar mais alguma coisa? Se apresentar? Olá, pessoal, tudo bem? Prazer
conhecer a todos aí, né? É um prazer estar aqui no evento de SEMEAD. Fico grato pela oportunidade de apresentar. Hoje a apresentação, ela veio da minha tese, né? Então ela já está um pouco mais madura, mas ainda assim a gente vai percebendo erros, né? Oportunidade de melhoria. E um dos erros talvez a figura ali ficou meio ruim de enxergar, a principal figura ali do desenho teórico, né? Aquela figura queria demonstrar assim que a gente encontrou, né, até na tese, né, nas feedback, na banca da tese, a gente encontrou a oportunidade de melhorar, né, a conexão entre o desenho teórico, porque a complexidade informacional é uma categoria que conecta todas as funções mesoinstitucionais com a mensuração, né? A mensuração trabalha com complexidade informacional e todas as funções mesoinstitucionais também. Então, só para esclarecer isso, né? Se não ficou claro na apresentação, a gente está melhorando cada vez mais ali. E o objetivo principal, né, é que a política pública ainda não é avaliada por meio de teorias em complementariedade, essas duas teorias em complementariedade. Talvez a gente consiga usar isso como um modelo, principalmente para essas políticas de extensão rural, para o pequeno produtor, que ele precisa do produto dele, né, com os atributos mensurados, só que muitas vezes, né, para ele entrar no sistema formal, o regramento é tão forte e não vem uma tradução para ele do que é que ele precisa ter de atributo, né, que ele desiste. Então, os depoimentos que eu ouvi nas entrevistas eram assim: essa política nacional que vai fazer o meu produto ser vendido para todo o país é muito difícil de conseguir. Ele não vai me trazer o custo-benefício que eu quero, que eu nem sei como faz, e sempre coloca um empecilho. E, de fato, o que eu encontrei no estudo foi que o Estado criou esse empecilho, né? Então, o estudo, no artigo, assim, ele traz um pouco mais abrangente, a apresentação não consegui trazer isso, né? Mas a gente observou uma meso-instituição indo contra uma política pública e atrapalhando a mensuração, né, do produtor e atrapalhando ele entrar na formalidade. Então, isso no caso do Paraná, tá? A mesma instituição declaradamente quis barrar a política do selo arte, que é essa política que foi estudada. Então, só para esclarecer, porque a gente está sempre melhorando a apresentação, né? E eu acho que faltou isso aí para deixar claro o objetivo do artigo, tá? Mas, mais uma vez, obrigado e fico aberto a dúvidas a todos. Excelente, parabéns, Daniel. Karina, Valeu. Carlos, Cristiano, Juliane, Ricardo, bem-vindos. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que meu aluno de doutorado quer fazer. Por favor. Né, Ricardo? Eu? Vai. Nós trabalhamos Não, com... então deixa que o professor faz. Então, primeiramente, parabéns. A gente trabalha com essa instituição. O meu orientador de pós-doc foi o professor Claude Menard. E aí, pelo que eu vi, você trabalha aí com a Sandra, com o Zé Paulo, né, com o José Paulo, grandes amigos aí. Então, assim, parabéns. Eu acho que é exatamente isso. O meu aluno de doutorado que está aqui, que vai apresentar daqui a pouco, e trabalhamos com assistência técnica também, extensão rural, a gente também trabalha o papel da meso-instituição. Realmente é um papel bem interessante a ser analisado. E, primeiramente, eu queria entender, assim, você me falou um pouco, né, de uma maneira rápida, o que se sabia antes da sua pesquisa, o que se sabia depois, e aproveitando também de uma maneira rápida, qual foi a implicação teórica e a implicação prática. Então, eu queria que você destacasse isso, mas, antes de mais nada, é assim, a gente está no começo, está pesquisando bastante coisa. Tem aquela coisa, né, que eu falo para os meus alunos de graduação, mestrado, doutorado, aqui na Unicamp. É bom porque assim tem muito a pesquisar e ruim também porque tem muito a pesquisar. Então você tem que ver essa perspectiva, tá bom? Mas parabéns, Daniel. Eu queria complementar, até para levar para o Daniel nesse antes e depois, né, já que você fez até a tua defesa já, quais são os desafios que você enxerga para atender isso? Porque você está olhando para a mesma instituição que não necessariamente são as instituições que trabalham com agricultura, são as instituições em todos os setores econômicos, né? Nós, assim, a gente atua com a agricultura familiar, eu faço parte de uma instituição e a gente entende que a gente faz muito papel das mesmas instituições, mas especificamente nesse recorte que você estudou. Então, onde você vê os desafios aí para pesquisa junto às mesmas instituições
relacionadas a esse setor? Obrigado pelas perguntas, acho que ajuda a esclarecer também, porque a gente, no pouco tempo, tenta resumir e acaba passando por cima de alguns detalhes. E a história importa, né? Como já diria alguns autores aí, a história da tese, né? Como foi perguntado pelo professor Christian, primeira pergunta aí, importa, né? Porque, a princípio, quando a gente começou a estudar esse assunto, e escolheu o objeto de estudo, a gente estava num projeto de extensão da professora Sandra, na Universidade Estadual de Maringá, de desenvolvimento territorial, em parceria com a Associação de Municípios de Maringá, da região metropolitana de Maringá. E a solicitação, o problema prático que veio, né, era assim, a gente queria criar um selo regional para os produtores, os pequenos produtores de produtos de origem animal poderem vender queijo, o salame, né, artesanal, tudo na feira com certificação, mas para a região toda, porque a gente só tinha o produtor de Maringá vendendo em Maringá, o produtor de Marialva vendendo em Marialva, e esses caras não tinham um selo regional para ir para uma cidade para outra, tinha que ter o selo de cada cidade, né, instituição, tinha que ter a certificação de cada cidade. E se a gente tem um selo regional, a gente incentiva o comércio, Maringá é um grande centro consumidor, né, e esses caras iam crescer. Então, essa região ia crescer e a região ia arrecadar mais. Mas a Associação de Municípios de Maringá, da região metropolitana aqui do norte do Paraná, chama a AMUSEP, que é a Associação de Municípios do Setentrião Paranaense, que é norte e noroeste, assim, um pedaço do norte e noroeste do estado. E aí a gente começou a perceber que a gente talvez tenha sido uma inocência nossa, mas já tinha um conflito aí, né, que é a vontade política não era grande porque, né, para ter esse selo regional tinha que ter, sei lá, um consórcio de veterinário, né, todo mundo contratar o mesmo veterinário, mas tem cidades mais ricas e cidades com mais dificuldade. Então, as cidades mais ricas se sentiram assim, eu vou contratar veterinário para outras cidades, né, não acharam bom. E aí a gente viu que já tinha política pública para isso. Então a gente decidiu fazer um recorte na política do Celuarte, que já era uma política para isso, e ver por que que ela não entrou aqui, já que ela entrou em Santa Catarina. E assim foi sendo criada a ideia da tese, tá? Santa Catarina é muito forte Celuarte, aqui não. E aí a gente chega, né, com um ambiente, já queria trabalhar mesmo instituições, tinha um ambiente cheio de mesmo instituições intermediando e não se entendendo, outra inocência nossa, né, o conflito, e a gente não percebeu. E a gente entrou nesse vespeiro, né, de colocar ali mesma instituição, tipo prefeitura, sistema de inspeção municipal, associação de municípios, IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, a ADAPAR, que é a associação que vai, a instituição que vai regulamentar produção de origem animal no estado e que vai dar autorização para CIF, SIM, né, municipal, CIP. E aí a gente entrevistou esse pessoal todo, né, e percebeu, né, que uma mesma instituição era contra a política pública, por isso que ela não entrou. Algumas prefeituras, né, não eram a favor de contratar veterinário, que é opcional, então deixavam para só política estadual. Então a gente viu muito conflito, que não entra muito no estudo, sabe? Então aí, passando da história para a dificuldade né, a nova economia institucional ainda não tem um aparato para estudar categorias como conflito, como, né, e a gente não estava preparado para ver uma mesma instituição sendo uma detratora. E aí que entra o 30 problema. segundos, Daniel. A gente agora a gente viu que a limitação a gente precisa entrar na socioeconomia, precisa falar um pouco de socioeconomia, que é falar de conflito, falar de relação de poder, falar de uma network de mesmas instituições, sabe? Redes, porque eles têm redes informais, eles se conversam, né? Eu participei de eventos em que eles brigaram no evento, assim, né? O representante da ADAPAR junto com o pessoal do IDR e os veterinários da prefeitura. Então a gente viu esse conflito sendo ao vivo, assim, né? Foi minha tese acontecendo ao vivo e a gente não pode retratar tanto isso, esse conflito, né? A gente tentou, mas ao mesmo tempo não fica tão claro assim, né? O que fica claro teve uma ausência de tradução intencional e que ampliou a complexidade informacional intencionalmente, e aí o produtor não, é muito difícil ele encarar esses custos sem informação clara do que vai trazer para ele, né, de benefício.
tá? Espero ter Obrigado, respondido no Aníbal. ponto. Sim, obrigado. Tudo bem. Então, na sequência, vamos passar de imediato para o segundo artigo. Ele é do Ricardo Cerveira, doutorando da Unicamp, e do professor Cristiano França da Cunha, professor da Unicamp também. Só um minuto para compartilhar. Olá, colegas, professores e participantes do CNA de 2023. Meu nome é Ricardo Cerveira, faço doutorado na FCA da Unicamp. Vou falar um pouquinho sobre nossa pesquisa, titulada Efeito da Aplicação Técnica e Extensão Rural sobre o valor de produção da agricultura familiar. É um estudo no Censo Agropecuário. Ele foi conduzido por mim, junto com o meu orientador, Cristiano França da Cunha. Para nós contextualizarmos a questão estudada, inicialmente precisamos falar sobre o que é a agricultura familiar no contexto da sua importância no nosso país. A agricultura familiar é corresponsável pela produção de alimentos para os brasileiros, principalmente aqueles que fazem parte da alimentação básica, feijão, arroz, mandioca e outros. Se a gente olhar aqui na tabela 1, a gente vai ver o percentual de produção de elementos da alimentação comum brasileiro, perpassa mandioca, arroz, feijão, e tem um percentual relativamente alto frente a demais produtos commodities. Portanto, a agricultura familiar é aquela que tem como grande contribuição o fornecimento de alimentos para o mercado interno. Isso gera, obviamente, renda para milhões de famílias que vivem no campo, nas propriedades rurais, e contribui para o desenvolvimento econômico e social para as regiões rurais. Tá? Além disso, tem as questões não tangíveis, como preserva a diversidade cultural e ambiental do país, valorizando as práticas tradicionais, conhecimento popular, entre outros, para além da preservação do ecossistema local. Por fim, ao ter essa amplitude de produtores, são mais de 3 milhões de produtores familiares, eles promovem segurança alimentar e nutricional da população. Afinal, eles que dão a base desses alimentos que chegam na mesa dos brasileiros. Essa é a grande importância da agricultura familiar. Dando continuidade na questão e contextualização da agricultura familiar no país, e, por um lado, a agricultura familiar tem como seu grande mérito a produção de alimentos para o mercado interno e para a sociedade como um todo, ela não está isenta de desafios, acesso limitado de recursos, tecnologias, crédito rural, entre outros. Por conta disso, a própria sociedade se organizou criando uma política chamada Política Nacional de Terra em 2001. Essa Política Nacional de Terra, ela promove o desenvolvimento rural sustentável por meio de orientação técnica proporcionada pela assistência técnica e extensão rural, e na sua abreviação ficou a terra. Essas ações, elas auxiliam a mitigar ou diminuir um pouco esses desafios que são enfrentados pelo produtor rural. Com base nisso, eu tenho como principal objetivo fazer um estudo sobre, primeiro, dentro da população da agricultura familiar, o papel dessa PER, desses agentes que fazem o trabalho de assistência técnica e extensão rural na renda dos agricultores familiares brasileiros. Para isso, nós coletamos dados do Censo Agropecuário de 2017, que é o último recente, realizado pelo IBGE, e que contém informações sobre a produção agropecuária de todo o país. O resultado desse estudo pode ser útil lá na frente para a utilização, para novas políticas públicas ou para acompanhamento da política pública existente no país. Para que a gente pudesse fazer esse estudo, a gente considerou a coleta de dados feita no site do IBGE através da tabela CIDRA. Essa tabela CIDRA, ela fornece dados agregados de inúmeros estabelecimentos agropecuários. Eles são categorizados e têm diversas informações a respeito das unidades de produção. Nós consideramos algumas dessas variáveis, algumas dessas categorias como variáveis para a utilização e diferença dos dados. A primeira delas, obviamente, é saber se o produtor ele faz parte ou é categorizado como agricultura familiar ou não. Então, se é sim ou é não. Por outro lado, eu também tenho se ele tem uma orientação técnica, sim ou não, e quando tem, obviamente, eu tenho de que forma é feita essa assistência técnica e extensão rural, essa orientação técnica como foi categorizado de IBGE.
Também eu tenho um indicador principal, que é nossa variável principal, que é o valor da produção. Se ela tem valor de produção e a classe de produção. Porque tem produtores familiares, categorizados como familiares, que não têm renda derivada da produção. E quando tem, ele é categorizado de diversas formas. Digo só agricultor familiar, mas toda a cadeia de produção agrícola, ela perpassa por todas as categorias que foram levantadas dentro do censo agropecuário. Com base nisso, nós fizemos uma relação de associação e independência, que é um teste quadrado aqui, escrito, em relação à quantidade e número de estabelecimentos e as variedades qualitativas de orientação técnica, origem da orientação técnica, valor de produção e classes dessa produção. Claro, considerando se o produtor é ou não é agricultor familiar. Como resultado da nossa pesquisa, nós concluímos que os produtores familiares que não possuem orientação técnica têm uma relação forte de nível de significância de 1% com os produtores que não têm valor de produção, ou seja, produtores sem assistência técnica, extensão rural, têm uma relação positiva como não ter valor de produção. Por outro lado, produtores que contêm orientação técnica, têm o próprio ou ele mesmo executando essa orientação técnica, continua tendo uma relação positiva ao nível de 1% de não ter valor de produção. Já os produtores que têm como base empresa integradora, você tem uma relação negativa ao nível de 1%, como não ter valor de produção. Já produtores agricultores familiares que possuem orientação técnica, eles têm uma relação negativa, com classe de faturamento de 0 a 5 mil, já uma relação positiva ao nível de 1%, para classe de faturamento de 100 a 500 mil. Mas o que significa esse mapa conceitual? O que ele determinou, esses resultados? O que nós podemos concluir em relação a isso? Nós vamos ver no próximo slide. Como principal conclusão e contribuição desse estudo, foi evidenciado o efeito negativo que a terra tem junto à ausência da falta de renda. Repetindo, fica claro que a maior influência da terra é a diminuição da miséria no campo. A presença da terra diminui a pobreza. Esse é o maior resultado que foi obtido nesse estudo. Além disso, tiveram outras contribuições, como os dados escalonados, 5 milhões para o universo total de produtores, para cair até 700 mil produtores com renda em determinadas categorias, aumento de produtores classificados como a segunda maior classe de renda por ter assistência técnica, até não profissionalizado, contribuindo para o aumento de estabelecimentos de propriedades rurais sem valor de produção, e, por fim, orientação técnica profissional, como exemplo, empresas integradoras, que trazem impacto negativo na observância de produtores rurais sem valor de produção. Para finalizar, só eu deixar claro que este estudo foi extremamente interessante para nós, como pesquisadores, e que conseguiu demonstrar que a orientação técnica auxilia na diminuição da pobreza rural. Muito obrigado. As referências bibliográficas estão aí disponíveis. Até logo. Tudo bem. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo artigo. Ricardo, você quer comentar mais alguma coisa, complementar? Esse trabalho faz parte dos estudos que a gente desenvolve junto com o professor Cristiano, junto do nosso laboratório de agronegócio na Unicamp. Então, a gente tem várias pesquisas, entre elas a mesostituição, não é a temática direta da minha tese, então é um dos projetos que a gente desenvolve, né? E veio, assim, a principal interesse nosso é averiguar o efeito das instituições de assistência técnica e extensão rural junto ao produtor rural, nesse caso, junto à renda. E o que foi interessante foi que a gente observou o efeito imediato na diminuição da miséria, isto é, aquele que não tem renda, ele passa a ter uma renda, porém não teve significância o incremento daqueles que já têm renda, entendeu? Então, assim, as ações de ATER, principalmente daquelas que a gente elencou, elas têm como um grande benefício diminuição de pobreza. Então, você tem
um grupo muito grande, inclusive de agricultores familiares que não têm renda, e com a assistência técnica eles conseguem gerar uma renda mínima, mas que ainda é necessário um desenvolvimento melhor desse trabalho para que você incremente a renda. Isso foi perceptível. Aí aqueles produtores, isso não funciona para aqueles produtores que afirmam que eles se dedicam a gerir a própria assistência técnica. Aqueles que consideram a orientação técnica própria como sendo a principal não tem efeito sobre a renda nenhuma. Eles continuam do jeito que está. Então, é uma informação que a gente obteve isso do censo. Já está sendo executado o novo censo e já em breve a gente vai ter outras informações mais atualizadas. Bacana, eu li com muito interesse seu artigo, porque eu estou num projeto de pesquisa aqui sobre absorção e caracterização do perfil tecnológico da agricultura familiar no sul da Bahia. Então tem muita relação com que, e certamente é uma boa referência para a gente. Tem muito mérito do seu trabalho por quantificar, sabe? Demonstrar estatisticamente que existe uma relação importante entre assistência e a renda da agricultura familiar. E chama a atenção que a assistência técnica ou até público não tem significância, né? E não demonstrou nenhum tipo de Para relação incremento de para renda, incremento não. de renda. Não tem nenhuma delas, infelizmente. Infelizmente. E o resultado que você achou, um dos resultados dialoga bastante com o que eu havia achado na minha tese aqui também, que é a maioria dos produtores sinalizavam que a principal fonte de assistência técnica era a própria unidade produtiva ou vizinhos, né? Vizinhos, Vizinhos. E o exatamente. Estado completamente sem significância, assim. Isso que eu conheço a Bahia, ela tem uma estrutura de até maior ainda que os outros estados. Imagina a situação dos outros estados, né? É. Você reclama aí na Bahia, imagina outro lugar que é pior. Isso foi pro cacau, né? E eu não achei nada relevante em relação à assistência privada, né? Assistência privada E aqui aí, ainda não tem essa dinâmica que talvez em estados, em outras culturas tenha, né? Culturas de sim, exportação. sim, sim, sim. Eu não entrei no mérito de produtos de commodity, foi Sim, direto da agricultura familiar, até porque o censo ele divide, né? Ele sim. faz essa classificação, né? Bem. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu Karina, gostaria se temos tempo, ainda eu gostaria. temos mais 6 minutos. Tá, parabéns, Ricardo, pelo trabalho, bem interessante. Eu acho que isso aí pode ajudar vários pesquisadores que estão Sim, trabalhando nessa parte da agricultura familiar. E eu também tenho uma linha de pesquisa que eu trabalho com pequenos produtores, mais específicos na cadeia curta de alimentos orgânicos. E o que eu vi no teu estudo é que conversa bastante com o que eu já percebi nas minhas pesquisas. Então, bem interessante. E esse dado, né, de que dos agricultores familiares que possuem a orientação técnica, eles possuem, né, esse desenvolvimento, diminui a miséria, né? Coloca eles num patamar aí com renda, com desenvolvimento, né? Do próprio produtor, né? E a minha pergunta vai um pouquinho nesse sentido. Que desafios vocês pensam assim? Porque já vimos ali que essa orientação técnica, esse suporte técnico, esse apoio ao produtor, ao pequeno produtor, ele realmente traz um resultado significativo, né? Ele dá essa renda para ele. Penso eu que políticas públicas seriam um primeiro passo, né? Que desafios vocês pensam nesse sentido? O que mais poderia ser feito para que realmente auxiliasse esses agricultores, esses pequenos agricultores nesse sentido? Ricardo, Eu tenho um. Deixa eu Ricardo, emendar a pergunta, porque tem muito a ver com a da Karina, que é se vocês já discutiram, né, esses dados com as ATERs ou com algumas das ATERs, porque talvez essa resposta que a Karina, né, ela possa ser pensada em conjunto, talvez.
Ah, com certeza. Não, ainda nós não discutimos, até porque está esperando sair do Congresso. A gente já fez algumas incursões, até porque eu trabalho numa instituição de ATE, então, assim, internamente a gente já trouxe isso, né? E, assim, o maior desafio é que você tem, por uma prática, tem a política pública de ATER, que ela tende a questão de iniciar uma geração de renda, mas ela não se sustenta por si só, isto é, ela não, ela mantém, ela consegue tirar o produtor que está à margem, que está numa vulnerabilidade socioeconômica, trazer para dentro da sociedade com renda mínima para se manter, para entrar no processo de mercado. Porém, a política pública atual ela chega até nisso. Então, após isso, a Terra não consegue fazer o incremento, isto é, torná-lo uma classe média de produtor, infelizmente. Por N motivos. Esse N motivos que é o que a gente tem que discutir internamente. Mas, na minha percepção, eu acho que o Estado não tem perna para fazer toda essa transição. Eu acho que o Estado tem como obrigação atender o básico. Tira-se da miséria e coloque-se no jogo. Pronto, chega nisso. Acabou. Aí tem que ter outros ferramentais. Eu não sei se é o Estado, com a sua estrutura estatal, ele tem a perna para fazer esse upgrade, vamos dizer assim. Deixa o produtor num estado mínimo para um estágio de mercado, como as cooperativas já fazem, etc. E tal, entendeu? Então, a gente já fez um recorte com ações de empresa integradora, cooperativas, a gente já percebe que tem um efeito para além da geração mínima de renda, da saída da pobreza. Então, o desafio está em como fazer isso. Como fazer isso. Então, assim, pontualmente, a gente tem a resposta que, de fato, é uma ação social. Agora, uma ação econômica, ela precisa ser aperfeiçoada. Aí vem as discussões para saber como, né? Não sei se o Estado tem competência para isso, para fazer o upgrade. Eu acho que ele tá bom do jeito. Tá bom, não tá? Mas, assim, entendo que tem que fazer um conversamento. Bem, obrigado, Ricardo. Nós temos mais 30 segundos, mas eu vou guardar esses 30 segundos para o final. Se tiver mais algum comentário ao final sobre esse trabalho, a gente retoma ele. Na sequência, eu vou passar para o terceiro artigo. O artigo é da Karina Pascoaloto, da professora Daniela Calegaro de Menezes, ambas da Federal do Rio Grande do Sul. Olá, meu nome é Karina Pascoaloto e eu vou apresentar o artigo intitulado Inovação no setor do O vídeo não está agronegócio passando. na África do Sul. Oi? Eu só estou vendo o áudio, mas o vídeo eu não tô vendo. Pronto, vou recompartilhar. Obrigado, professor. Olá, meu nome é Karina Pascoaloto e eu vou apresentar o artigo intitulado Inovação no setor do agronegócio e um estudo na África do Sul. Esse paper tem como coautoria a professora Daniela Calegaro de Menezes. Nós somos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A inovação é um fator crítico para o desenvolvimento das regiões e existe um foco aí, é necessário esse foco no ecossistema regional de inovação para desenvolvimento mais específico das regiões. O setor do agronegócio é um cenário importante que necessita muito estudo nessa área. A região de Western Cape, no sul da África do Sul, foi escolhido como unidade de análise para esse estudo, porque o agronegócio ele é um setor bastante importante, que contribui para aquela economia da região, e a agricultura é um pilar importante para aquela região. Então, como objetivo de estudo, foi analisar as ações desenvolvidas pelo ecossistema regional na África do Sul, que podem contribuir para a inovação no agronegócio. Como método de pesquisa, então foi uma pesquisa de natureza qualitativa, onde a unidade de análise foi a região de Western Cape, na África do Sul. Foi utilizada a observação direta, que foi realizada lá no país, durante os 6 meses do doutorado de sanduíche que eu realizei lá. Também ocorreu análise documental de sites oficiais da universidade. E também as entrevistas,
estruturadas, com 10 respondentes, que foram selecionados por conveniência. Foi feito um questionário semi-estruturado, com 10 questões abertas, e o período da redução das entrevistas foi de novembro de 2022 até fevereiro deste ano. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo e ocorreu a triangulação desses dados. Como resultado do estudo, 12 ações que podem contribuir para a inovação do agronegócio foram identificadas na região analisada. 3 ações do governo, 6 ações da academia, 2 ações de empresa e 1 ação da sociedade civil. A tabela 2, ela sumariza essas ações encontradas dentro do ecossistema regional de Western Cape, né, na África do Sul. E, por fim, a região de Western Cape ela é uma região da África do Sul considerada bastante relevante para o ecossistema. E a agricultura ela é um pilar importante, então é importante desenvolver a inovação dentro do agronegócio nessa região. Ações de diferentes tipos de atores foram encontradas nesse ecossistema, que podem contribuir para a inovação no agronegócio. E as ações identificadas, elas podem contribuir de 2 formas. Primeiramente, fazendo as pesquisas, desenvolvendo projetos de inovação no setor da agricultura. E, em segundo, oferecendo serviços de suporte, de desenvolvimento do setor agrícola e também oferecendo pequenos cursos, né, a incubação de empreendedores e desenvolvimento de agritechs. Essas são as referências. Muito obrigada. Karina, bem-vinda. Algum complemento? Obrigada. Bom, esse estudo ele foi parte de um projeto na qual a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela está capitaneando, né, com a coordenação da professora Aurora Zen. Eu recebi esse convite para participar desse projeto no ano passado. É um projeto que trabalha ecossistemas de inovação em países emergentes, e é um projeto que envolve 3 universidades, a Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, a Universidade de Antioquia, em Medellín, e as 3 universidades aqui da região sul, aqui de Porto Alegre, a Unicinos, a PUC e a URGS. Então, eu sou doutoranda do programa de agronegócios da URGS, então, por isso, meu viés agribusiness, né, desse projeto, e estou concluindo agora, dia 29, já tenho a minha banca de defesa marcada, então já estou quase lá. E foi um grande presente ter esse artigo como premiado dentro da área do agro, no SEMEAD. Então, super obrigado aí ao SEMEAD, que vai ficar bem registrado na minha vida acadêmica. Esse estudo, eu coletei esses dados durante o período de doutorado sanduíche que eu fiz lá na Universidade de Stellenbosch, que fica na cidade de Stellenbosch, numa região muito, muito rica do agro, bastante desenvolvida dentro do agronegócio, que é uma região bem ao sul da África do Sul. Então, foi um recorte bem específico daquela região. Né? Eu não fui para outras regiões da África do Sul, é bem diferente o desenvolvimento do agro nas outras regiões, né? E eu me mantive ali naquele recorte da região de Cape Town e Stellenbosch, que é conhecido como um corredor tecnológico, essa região. Então, eu estou aberta aí a perguntas, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Karina. Parabéns pelo artigo. Parabéns pela premiação. Obrigada. Está aberto a perguntas, Carlos? Karina, então, primeiro, parabéns, fiquei muito feliz, né? Já conhecia o estudo, a gente já tinha conversado sobre, fiquei muito feliz. Primeiro pela indicação e segundo por receber o prêmio.
E, e uma questão que eu achei interessante, assim, né, Karina? Eu também estudo ecossistema de inovação. Peço desculpa pela minha voz, mas o Grêmio ontem foi o culpado por isso, né? Belo jogo. Então, assim, ver um objeto de estudo rural com essa lente dos ecossistemas, Karina, eu acho que é um grande diferencial. E eu queria escutar de ti, assim, como que foi para ti procurar outros estudos com essa lente teórica de ecossistemas de inovação, mas nesse campo empírico rural, assim, né? Então, acho que como que foi para ti porque para mim isso o trabalho de vocês é muito importante nisso também, assim, né? Em trazer essas descobertas, porque toda a construção teórica de ecossistemas de inovação, ela é voltada para ambientes urbanos, altamente, né, tecnológicos. E quando tu vai discutir a parte rural, parece que tem algo que essa base teórica ela não se encaixa, sabe, nesse ambiente. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigada, Carlos. Obrigada pelo prêmio. Tu também é da URGS, né? Legal a gente estar levando esse prêmio, né? Esse eu acho que é um grande desafio. Exatamente, Carlos. Quando eu entrei na pegada da inovação, a gente realmente vê a inovação mais como tecnologia, como uma parte mais urbana, e os pequenos produtores. Aí eu fui por esse caminho, por causa do meu doutorado, e aí eu vi o quanto a gente poderia explorar nesse sentido. E aí eu fiquei assim bastante encantada com essa linha, né? E aí, bom, vamos ver isso na prática como funciona, porque, enfim, a teoria ela pode ser aplicada, pode, mas e a prática como funciona? E aí o primeiro estudo foi lá na África do Sul, e aí a gente vê que isso está muito distante. Essa teoria ela está distante. A gente conversa com até pontos de hubs de inovação, com incubadoras, com núcleos de tecnologia, e um dos resultados do meu estudo foi que, bom, existe um apoio, existe um envolvimento, mas não tem nada tão direcionado. Então, eu acho que a parte da pesquisa ela tem que se desenvolver mais, ela tem que as incubadoras, os centros de inovação, né? A gente tem no Tecnopuc o celeiro do agro, já é uma parte específica para desenvolvimento do agro. Mas isso é uma ação, mas não é algo tão comum que a gente vê como um todo. Eu trabalho agora atualmente num projeto Rede RS Startup, fomentado pelo governo, uma iniciativa do nosso governo aqui, do estado do Rio Grande do Sul, para desenvolver o estado, e a gente vê muitas teses dentro do estado do Rio Grande do Sul, trabalhando o agronegócio, e que precisa de muito incentivo do governo, de empresas até privadas, para ajudar. A gente vê essa demanda, vê um grande potencial, mas não existe políticas públicas nesse sentido, tem alguma coisa de lei do bem e alguma coisa, mas não focada no pequeno produtor, no desenvolvimento do agronegócio nas pequenas regiões, né? Eu acho que o próprio estudo do Ricardo, né, que fala do agricultor familiar, que trata ali da orientação técnica, essa parte de tecnologia, a parte técnica, ela tem que ter um desenvolvimento maior e uma ajuda maior aí para não só tirar o agricultor familiar da linha da pobreza, colocando o desenvolvimento dele, mas eu acho que expandindo ele, né? A gente tem uma demanda latente de produção, de agricultura, de alimento no mundo,
E eu acredito muito no caminho pelo pequeno produtor. Né? Então, eu acho que temos muito aí a trabalhar. Eu não sei se eu consegui, se eu respondi tua pergunta, Carlos. Acabei Não, é isso aí, falando. eu acho que... Não, Karina, eu acho que essas perguntas, elas não têm respostas prontas, assim, eu acho que é isso, é a gente pensar sobre, né? Eu acho que esse ponto que tu falou das políticas públicas, eu acho que é por aí. Tem uma lacuna grande que tem que ser preenchida de alguma forma, e tu constatar isso é um primeiro passo, né? Então, assim como quando o primeiro, acho que foi o Daniel que fez a apresentação, né? Quando levou da tese dele, né? É um passo que a gente está dando, e assim vão vir outros, né? A gente tem essa ânsia de querer tudo pronto, acabado, não é por aí. Isso aí. Bem, obrigado, Karina, obrigado, Carlos. Obrigada. Eu vou passar na sequência para o nosso último artigo da sessão e depois nós retomamos para a discussão final. O último artigo é da Juliane da Silva Carvalho e colaboradores na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Meu nome é Juliane da Silva Carvalho, sou acadêmica do curso de Administração da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e hoje venho apresentar o meu trabalho, o mapeamento das tecnologias digitais utilizada por produtores rurais em Sentinela do Sul, RS, que contou com a orientação do professor mestre Carlos Alberto Frantes dos Santos. Introdução. A utilização das tecnologias digitais se tornou indispensável nos dias de hoje, para qualquer área de atuação, seja educação, saúde e até mesmo dentro da agricultura, pelo controle, pela adesão e precisão e pela autonomia que ela pode oferecer dentro da propriedade para o agricultor. O objetivo geral desse trabalho foi analisar quais tecnologias digitais são utilizadas por agricultores familiares no município de Sentinela do Sul, RS. A classificação dessa pesquisa. Essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa survey de natureza quantitativa. A pesquisa foi aplicada com 50 agricultores familiares durante o mês de agosto de 2022 no município de Sentinela do Sul. Aqui no mapa, vemos em vermelho onde fica Sentinela do Sul, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Um pouco sobre o município. O município fica localizado a 92 quilômetros da capital, Porto Alegre. Foi emancipado em 20 de março de 1992. Possui cerca de 5.635 habitantes, sendo 71,2% da zona rural e 28,8% da zona urbana. É conhecida como a capital gaúcha do arroz caixinha. Resultados. Com relação ao perfil dos entrevistados. 66% eram respondentes do sexo masculino e 34% do sexo feminino. 48% tinham entre 41 e 59 anos, 24% de 31 a 40 anos, 22% de 60 ou mais e 6% entre 21 e 30 anos. Com relação à escolaridade dos participantes, 60% dos respondentes possuem ensino fundamental completo ou incompleto, 36% ensino médio completo ou incompleto, 2% ensino superior completo e 2% pós-graduação. Com relação à quantidade de membros que residem na propriedade, 32% dos respondentes possuem até 2 pessoas residindo na propriedade, 58% até 4 pessoas residindo na propriedade e 10% possui 5 ou mais pessoas residindo na propriedade rural. Com relação à renda familiar mensal, 70% possui até 2 salários mínimos, 30% de 3 a 4 salários mínimos, sendo a composição dessa renda mensal 50% proveniente apenas da produção de grãos e criação animal na propriedade, 44% de benefícios sociais, aposentadoria e 6% de outros trabalhos além da agricultura. Com relação ao tamanho das propriedades,
42% alegam ter uma propriedade rural de até 10 hectares, 42% de 11 a 20 hectares e 16% com mais de 21 hectares, sendo eles 14% da amostra tendo uma propriedade arrendada e 2% assentada pelo governo. 62% dos entrevistados alegam receber assistência da Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, a EMATER do município. E 32% dos entrevistados alegam não receber qualquer tipo de auxílio ou visita técnica da EMATER até o presente momento em que essa pesquisa foi realizada. Com relação ao sinal de telefone na propriedade, 23 dos 50 entrevistados alegam ter sinal apenas às vezes na propriedade. 18 alegam ter sim sinal da propriedade e 9 alegam não ter qualquer tipo de sinal de telefone na propriedade. Com relação ao sinal de internet na propriedade, 26 dos 50 entrevistados alegam sim ter sinal de internet o tempo todo, 21 alegam não ter qualquer tipo de sinal de telefone e 3 de internet e 3 às vezes. Com relação a possuir aparelho, celular, computador e tablet na propriedade, 47 dos 50 respondentes alegam ter pelo menos um celular na propriedade. Com relação a computador e tablet, apenas 8 dos 50 respondentes possuem computador ou tablet na propriedade. Por meio dessa entrevista com 50 agricultores familiares do município, apenas 26, ou seja, 13 dos 50, conheciam as tecnologias digitais disponíveis para a agricultura. Desses 13, apenas 3 conheciam os aplicativos móveis voltados para a agricultura e 10 os sites de web com informações voltadas para a agricultura e pecuária. Sobre como chegou ao conhecimento do agricultor essas tecnologias disponíveis, 12 afirmam que foi através de amigos e conhecidos e 1 através de busca autônoma na internet. Sobre a utilização dessas tecnologias digitais na propriedade, apenas 4 dos 13 utilizam as tecnologias digitais voltadas para agricultura e pecuária, já conhecidas, e todos afirmam ser há menos de 1 ano. Quando questionado se a pandemia do Covid-19 afetou de alguma forma a propriedade, 3 dos 50 entrevistados afirmam que foram afetados pela pandemia. Já os outros 47 afirmam que continuaram normalmente produzindo e vendendo seus produtos durante os 2 anos de pandemia de Covid-19. Com relação ao interesse em aderir às tecnologias digitais na sua propriedade, 27 dos 50 entrevistados possuem interesse em aderir a tecnologias digitais na sua propriedade. 4 não possuem interesse em aderir à tecnologia e 19 dos entrevistados talvez futuramente tenham interesse em aderir a essas tecnologias. Com relação à maior dificuldade enfrentada na hora de aderir às tecnologias digitais em sua propriedade, 25 alegam não possuir conhecimento sobre as tecnologias digitais, 10 a falta de sinal de internet, 5 a falta de aparelho eletrônico como celular, tablet, computador, e 5 não conseguir utilizar aparelho eletrônico sozinho. A conclusão. Esta pesquisa contribuiu para identificar e analisar os avanços tecnológicos no setor agrícola do município de Sentinela do Sul, identificou o perfil dos agricultores familiares do município e contribuiu também para analisar os avanços tecnológicos no setor agrícola do município, nível de acesso que os agricultores familiares têm a essas tecnologias. Aqui ficam nossas referências. Muito obrigada pela atenção de todos e um ótimo congresso. Juliane. Bom dia a todas e todos, tanto os que estão aqui no auditório da ENSP, quanto as pessoas que nos acompanham a partir da transmissão. Entrou um vídeo aí que não era para ter entrado, né? Exato, era um vídeo que estava na sequência da Juliane e o YouTube soltou ele automaticamente. Bom, Juliane, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo artigo, bem-vinda. Você quer se apresentar, fazer algum comentário complementar? Bom dia, estão me escutando?
Sim, perfeitamente. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade. Pedir desculpa porque a minha câmera não está funcionando. Estou desde o início do congresso tentando fazer ela funcionar, mas o suporte da Dell ainda não me deu retorno. Esse trabalho foi o meu trabalho de conclusão de curso. Ele foi realizado ano passado, no município que eu moro, que é um dos municípios de interior que apoiam, em parte, o estudante, né? Porque a UERGS, ela é 24 unidades, e uma delas ficava no município vizinho. Então, a prefeitura sempre me disponibilizou transporte, passagem e todo o apoio, né, necessário para que eu conseguisse estudar na UERGS. E eu queria, né, retribuir um pouco. E como eu sou, né, que nem eu falo, descendente de agricultores, a minha família ainda trabalha na agricultura, eu queria trabalhar exatamente com essa área, né, da agricultura e fazer alguma coisa em prol do município. Então, foi quando eu pensei em fazer esse mapeamento, né, das tecnologias utilizadas. Porque hoje nós temos drones, nós temos aplicativos móveis, internet das coisas, tudo voltado para a agricultura, né, agricultura 4.0. E a que ponto essa tecnologia está chegando ao alcance dos pequenos agricultores? Porque os grandes e médios agricultores têm acesso a tudo. E eles estão conseguindo ter esse acesso, por que que não? O que que falta? É incentivo público, é conhecimento, é interesse, é recurso financeiro? Então, esse pequeno mapeamento desse município já é o pontapé inicial para uma pesquisa de realidade maior em grande escala. Novamente, só agradecer, aberta a comentários, sugestões, críticas construtivas. Parabéns, Juliane. Parabéns, sucesso agora nessa nova etapa, depois de formada e nas próximas formações. Bom, já você está aqui já nessa etapa, é muito, muito bom. Está aberta a discussão, perguntas, comentários dos colegas? Bom, Juliane, o seu trabalho traz a importância, por exemplo, da literácia digital, né, dos agricultores, né? Acho que a gente fala de literácia financeira, mas acho que a literácia, principalmente, fazer com que esses produtores sejam letrados, instruídos sobre o uso de tecnologias digitais, poderia ser um dos novos papéis desse ATER contemporâneo, né? E você levou a tecnologia para eficiência dos fatores de produção, da unidade de produção, enfim. Mas também acho que a tecnologia digital ela tem um papel importante agora, que é na diminuição das assimetrias de informação na cadeia de valor, né? Então, não é só para a produção, mas também para diminuir essa assimetria, para que esses produtores tenham acesso às informações básicas para conseguir gerenciar o negócio e também transacionarem nessa cadeia de uma forma mais eficiente, né? Eu fiz uma pesquisa no Amazonas, e ficou bem claro isso, né? O quanto a assimetria informacional penaliza as comunidades que estão em meio da floresta, né, na transação de produtos da sociobiodiversidade. Então, um dos caminhos seria esse letramento digital. Acho que parabéns, acho que é uma possibilidade aí para o segmento do seu trabalho tratar do papel dessas tecnologias na diminuição dessas assimetrias. Professor Cristiano, está com a mão levantada. Bom, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que é importante sempre a gente mostrar o que está acontecendo na realidade. Aí só para dar um elemento, né, que o meu aluno de doutorado apresentou aí, a gente está também trabalhando com esse processo. E uma das respostas, porque tem várias, né, que eu acho que você poderia ter, talvez, Juliane, que para o pequeno, e inclusive pequeno médio, seria o cooperativismo. O cooperativismo é uma coisa muito importante, principalmente para pequenos e pequenos médios produtores, porque aí você consegue ter o letramento, como foi anteriormente mencionado, você consegue ter as MES instituições ligando com o primeiro artigo, que seria, nesse caso, a cooperativa, a MES instituição que faria o papel do traduzir, o papel de fazer todo esse processo das leis para os pequenos produtores, porque ele sozinho, eu concordo, em gênero, no grau com você, que ele não vai conseguir, mas ele se juntando com outros, com certeza isso é importante. Eu acho que, assim, uma resposta, uma dentre muitas, é que eles precisam fazer uma cooperativa, e isso foi várias, para vocês terem uma noção, você rapidamente, eu sei que tem tempo aí,
Eu já fiz várias pesquisas, várias consultorias na Cochupé, que é uma das maiores, se não a maior cooperativa que nós temos no Brasil. E lá tem pequeno produtor de 10 hectares. E eles conseguem ter acesso às tecnologias de ponta se juntando. E eu acho que essa que é a solução. Você entendeu? Tem produtor e eles conseguem exportar o café deles, que está, estou falando de uma pequena propriedade, sei lá, em Araguari. O cara tem 10 hectares, 5 hectares e consegue exportar. Mas por quê? Não ele sozinho. Ele com um conjunto de pessoas, com um conjunto de produtores, né? Então, era só essa informação e, mais uma vez, parabenizar o trabalho de vocês, tá bom? Agradecer a contribuição do professor, muito importante, é que nem... dentro da UERGS, a gente visitou várias cooperativas, uma delas muito famosa aqui no Rio Grande do Sul, Ecocitrus, e a gente sabe a importância e a força que elas têm, o pequeno agricultor. Aqui o município ele é muito pequeno, então, como eu fiz o trabalho em parte com a matéria, eu fui pesquisar por que não tem nem associação dos agricultores. E isso enfraquece muito a comunidade da agricultura familiar. Com base no meu trabalho de conclusão que eu fiz ano passado, este ano a gente está fazendo dentro da UERGS um movimento, né, de letramento desses agricultores, onde a gente vai toda quarta, uma quarta sim, uma quarta não, de acordo com a disponibilidade deles, e lá ensinar a usar o básico, que nem Excel, Word, PowerPoint, que eles também tinham essa necessidade. Agora eu estou ensinando eles a usar o Canva para eles poderem divulgar os produtos deles nas redes sociais, porque nem redes sociais eles usavam. Então é um pouquinho do que eu estou conseguindo colocar em prática do meu trabalho, já me sinto um pouco realizada, mas eu pretendo dar continuidade e fazer como tu falou, né, trazer mais opções e abrir os horizontes deles para isso. Sim, com certeza. Esse é o papel da universidade. Não é ficar parado, como se diz, na Torre de Marfim. É a gente passar essas informações, entendeu? Esse é o papel de uma universidade, qualquer universidade, e na universidade pública. Quem quer sociedade nos banca, mais ainda. Temos um tempo para o debate, então vamos dar continuidade na sequência. Carlos? Então, não, obrigado, Cristiano. Quando a Juliane me procurou para fazer o TCC dela, estudante, né, cheio de expectativas e anseios positivos, estudar inovação, tecnologia com agricultores, e quando ela voltou com os dados, uma média de idade já elevada, sem educação fundamental quase, então, esse perfil do público que a Juliane estudou, ele é um perfil que não há só um não letramento digital. Há também um déficit educacional, enfim. Então, a gente conseguiu entender muito bem a região e o trabalho dela ajudou, sim, a isso, né? Foi um passo dado, mas ela sentiu essa necessidade de continuar indo para campo, né? Então, fiquei muito feliz, aí é muito gratificante, Juliane, parabéns e sucesso aí na tua caminhada, né? Muito bem. Temos mais alguns minutos. Professor Cristiano, Karina, Carlos, Daniel, Juliane, Ricardo. Vocês gostariam de fazer algum comentário geral sobre as apresentações, retomar ou complementar alguma informação sobre os artigos? Não, se vocês me permitem, eu acho que, assim, na verdade, uma ligação entre todos eles que eu vejo, né? Que é exatamente isso. A gente falou de MES instituição, falamos lá do meu artigo com o meu aluno de doutorado, Ricardo, falamos tirar o agricultor, falamos também de outros ambientes culturais, que foi o que a professora Karina mostrou, e falamos dentro do nosso ambiente cultural. Eu acho que isso tudo tem uma ligação, porque há o processo, porque ao falar de MES instituição, para traduzir alguma coisa, primeiro, aí vou usar o meu artigo, não que ele seja referência, mas nesse processo, eu preciso que o pequeno produtor tenha assistência técnica, porque ele sozinho não vai entender toda a complexidade. Então, a gente precisa da assistência técnica em MES instituição. Aí, no que a professora Karina falou, eu estou num outro ambiente institucional, eu não conhecendo, eu preciso também traduzir. E foi o que a Juliane mostrou. De novo, eu preciso traduzir o processo. Eu acho que a grande
O grande fechamento que eu diria que a gente poderia fazer, e aí, se vocês estiverem de acordo, ok, se não também, a gente pode conversar sobre isso, é o fechamento do que a gente precisa traduzir, a gente precisa passar essa informação. E eu acho que foi dito da assimetria de informação, isso é importante, porque a informação, por exemplo, quando a gente fala de pressupostos neoclássicos, ele assume que a informação está disponível para todo mundo, o que não é verdade. Ela não está disponível para todo mundo e as pessoas também não vão entender. Ou seja, nós temos o quê? Uma racionalidade limitada do processo. E, principalmente, pequenos produtores, que foi o foco básico do que a gente falou, essa racionalidade tende a ser um pouco mais limitada no processo. Então, a gente precisa, de novo, colocar essa mesa-instituição para funcionar. Mas eu quero que os outros falem, porque professor de marketing e nova economia institucional fala muito. Então, vocês falam. Eu também estou na mesma linha que tu, Cristiano, também professora de marketing. Se deixar, a gente monopoliza a sessão. Não, marketing, além de tudo, sou de comportamento do consumidor. Então, vamos lá. Eu também. Não, mas eu acho que muito bem colocado, Cristiano. Acho que tu fez essa amarração toda aí. Eu acho que a sessão foi bem rica. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Colocar esse assunto da academia na mesa, nessas conversas, tentar botar uma pastinha embaixo do braço, conversar com os setores públicos, levantar esse assunto, da voz, da força para os pequenos produtores, né? Porque é uma grande... tem muita coisa interessante que pode vir, né? Então, eu acho que nós somos atores aí dentro desse ecossistema que podemos auxiliar nesse processo, né? Então, seguimos aí fortes. Com certeza. Mais alguma coisa? Mais algum comentário final de encerramento, pessoal? Você havia comentado que você queria falar alguma coisa do nosso artigo, então, se quiser falar, ficamos à disposição. Se for que tinha guardado 30 segundos para falar do nosso artigo, então vamos Mas lá. eu mencionei, sim. Eu falei com o Ricardo. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui na Bahia, faço parte de um projeto de pesquisa que estuda o perfil tecnológico da agricultura familiar no sul da Bahia. Então, algumas coisas que vocês acharam bem... E a gente tem projetos lá na Bahia, né, Ricardo? A gente fez algumas avaliações lá na Bahia. Qual que era mesmo? Agora, usar o aluno de doutorado como Bahia, memória. Nós temos um projeto com a Bahia Produtiva. A Bahia Produtiva. A Bahia Produtiva. Bahia Produtiva. Isso, a gente fez um estudo lá. E tem também um outro. Isso. Já foi publicado até uma análise de eficiência das instituições de ATER dentro do Bahia Produtiva. Isso. Né? A gente fez um estudo das ATERs e eficiência de ATER, lá na Bahia, especificamente. Bacana, depois eu quero ver esse estudo, certamente. Está aberto? Não, foi publicado, salvo engano, o ano passado, né, Ricardo? Eu ponho aqui meu e-mail para quem quiser, depois quero sim. a gente já... A gente foi até... Conversamos com algumas pessoas, porque até, inclusive, acho que um senador ou um deputado da Bahia que a gente conversou. Senador Josias, deputado, acho. Isso. É deputado. Deputado federal, sim. Legal. Ele encontrou nós tudo, pediu para a gente conversar com ele sobre isso. Não, foi até engraçado que ele falou desse estudo para o Ricardo. Falei, não, mas fui eu que fiz o estudo. Nossa, tem um estudo. Falei, sim, foi eu que fiz. Ele foi secretário de Desenvolvimento Rural e Agrícola, né? Então ele tem muito interesse com esses temas. A gente conhece bastante a ACAR, né? Uma empresa baiana que faz trabalhos com agricultores na Bahia, né? Então, você trabalha na FEA, você falou, né? Conosco, né? Hã? Não, ele comentou que você trabalha com quem na FEA aí? Eu estou orientando o professor Jacques Marcovitch. Na verdade, eu terminei, defendi dia 25 de outubro, fazendo os ajustes finais. Mas eu trabalho na Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus. Minha cadeia que eu mais estudo é a cadeia do cacau. Então, eu fiz uma pesquisa agora no Amazonas. Mas Vassoura de bruxa é um problema na sua cabeça.
Muito. Tem um projeto de cacau aí na Bahia, com a Cargill. E a Nestlé. Isso, o projeto que a gente tem na Cargill, estudando também. Legal. Vamos conversar. Me manda de um e-mail, eu te devolvo com o artigo e a gente interage. Outra coisa também, se vocês precisarem de alguma coisa, tanto eu já coloco à minha disposição, mas também o meu aluno de doutorado, o Ricardo, vai me ajudar muito também nesse processo. O que a gente puder ajudar, tanto na área de marketing quanto em nova economia institucional, nós estamos à disposição. Especificamente também em MES instituição, que é o que a gente trabalha. A gente tem um projeto bacana. LAG. Obrigado, professor Cristiano. Ricardo, vou mandar um e-mail para vocês. Pronto. Pessoal, algum comentário final? Não. Ricardo? Não? Falta um ponto, Ricardo. Ele já colocou o site do nosso laboratório de agronegócio aqui na Unicamp, precisamos de alguma coisa. Isso, agora deu certo. Que é www.lagunicamp.com.br. Aí vocês conseguem acessar todos os nossos projetos e também os nossos contatos, tá bom? Então, se precisar de alguma coisa, estamos à disposição aqui. Então, muito bem. Não tendo mais perguntas, comentários, só gostaria de agradecer todos que apresentaram, todos os artigos apresentados. Só uma questão aí, ajudando um amigo meu, Bruno, aí, que eu acho que ele teve algum imprevisto. A avaliação, acho que você não colocou a avaliação do... Muito bem, bem lembrado, professor. Vou colocar aqui o link, só um minuto. Isso, ajudando o Bruno, que eu acho que deve ter previsto, ajudando os amigos, é para isso que... por avaliação aí. A gente já está aqui no chat. Isso, também está na página de vocês, depois do login, tem lá o link também para avaliar a sessão. É verdade, tem o link também. Tem o link na página. Pessoal, muito obrigado. Parabéns pelos artigos, pelas apresentações. Sucesso para quem está na etapa de tese, na etapa final aí, no último gás. Sucesso e boas novas etapas. Nos vemos por aí. Até mais, forte abraço. Forte abraço. Tchau, pessoal. Um abraço aí. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, um abraço. Tchau.